E futuramente a gente vai estar aí, ó, fornecendo canecas, camisetas, porque o pessoal tá pedindo. E eu venho também aqui, ó, aproveitando o ensejo, né? Oferecer aqui, ó, o meu livro para vocês, ok? Guarda o que tens, baseado no texto de Apocalipse 3:11, que tá escrito assim, ó: eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olá a todos, estamos aqui mais uma vez no Alerta Podcast com o pastor Geias, pastor Maurício, nosso convidado aqui. E nós estamos no quarto e último episódio dessa que é uma temporada muito importante, né, com o tema O que é a Igreja e qual a sua missão, né? Nós tivemos aqui no podcast o Tiago Santana, tivemos aqui o pastor José Faustino Albuquerque, tivemos aqui também o Gesanias Dantas, né? E hoje estamos aqui com o pastor Maurício para responder esse questionamento, que é um questionamento muito importante para esse tempo. Afinal de contas, nós somos cristãos, né? Nós somos discípulos de Cristo, nós pregamos a Cristo na igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, somos parte disso, e nós estamos vivendo um tempo, assim, um tanto confuso, eu diria, né? Nós estamos vivendo um tempo um tanto confuso e precisamos entender o que é a igreja e qual a sua missão. Mas para isso eu preciso primeiro apresentar, né, o pastor Maurício, apresentar o pastor Geias, que está aqui conosco. Pastor Maurício, por gentileza, o senhor poderia se apresentar para nós, para o nosso público, por favor? Olá, Levi. Olá, Geias. Olá a todos. Meu nome é Maurício, eu sou pastor da Igreja Batista Nacional na Vila Pauliceia. Fui presidente da Convenção Batista Nacional no estado de São Paulo. Aliás, a gente conheceu o Geias lá. O Geias, ele era secretário de comunicações. Bacana. Também fui vice-presidente da Convenção Batista Nacional em todo o território, né? E também tenho uma formação mais acadêmica. Eu sou professor de teologia. Fui formado em História pela Universidade de São Paulo. Também sou formado em Educação e Teologia. Tenho um mestrado na Universidade Palmer, Seminário Palmer, e a gente tem servido a igreja já há algum tempo, né? E esse tema que vocês estão propondo é um tema muito importante. Eu creio que é um tema que a gente precisa fazer alguma reflexão, uma reflexão um pouco mais profunda, porque, afinal de contas, eu acho que muitos se perderam na definição do que é, de fato, igreja. Meu Deus. Então, nós começamos aqui, pastor, com esse questionamento já de cara. A gente já vai assim, né, com um corte bem incisivo, né? O que é a igreja, pastor? E qual é, de fato, a sua missão? Nos ajude. Existem algumas definições, né, acerca de igreja. A gente pode pegar por algumas perspectivas, e eu gostaria de ir primeiro pela perspectiva da missão da igreja. A igreja, ela é continuadora da obra de Jesus Cristo. Amém. A gente pode começar por aí, porque, afinal de contas, existe uma missão. A missão não é propriamente da igreja, a missão é a missão de Deus. Não existe uma missão da igreja, uma missão de Deus, uma missão de Cristo. Na verdade, existe uma missão divina que foi estabelecida desde a queda, quando Adão e Eva se afastaram de Deus. Sim. E se afastaram da vida, e por causa disso surgiu a morte. Se afastaram da luz, então surgiu as trevas. Se afastaram do bem supremo, então surgiu o mal. E por conta da queda, o homem acabou ficando condenado, né, a uma existência sem Deus. E a própria terra também sofreu as consequências dessa desobediência inicial. Então a missão de Deus é uma missão de resgate. Lá em Gênesis mesmo, Deus disse que ele enviaria aquele que viria da semente da mulher, e este pisaria na cabeça da serpente, e esta lhe feriria o calcanhar. Então é o proto-evangelho, já começa aí o evangelho. E então, em todo o Antigo Testamento, começando com o chamado de Abraão, que é um chamado em que ele e os seus descendentes seriam bênção, né, para a humanidade. Na verdade, o que a gente vê na história de Israel é que o descendente de Abraão seria Jesus Cristo, que viria para salvar a humanidade e para resgatar o homem e a mulher.
Então, o que a gente pode perceber, né? A Bíblia toda é a história, é a revelação desse plano de salvação. E a igreja, ela também faz parte dessa missão. A igreja é continuadora da pregação da salvação em Cristo Jesus. Então, essa é uma perspectiva. A igreja tem uma missão. A missão de Cristo é salvar aquele que havia se perdido. Jesus Cristo, em Isaías 61, diz, por exemplo, que ele veio justamente para pregar as boas novas, pregar a salvação, pregar também a cura, né, dos enfermos, sim, libertação dos cativos, o evangelho aos pobres, né, e pregar o ano aceitável do Senhor. Então a igreja continua fazendo a mesma coisa. A igreja, ela também prega o evangelho, né, de salvação, ela cuida dos enfermos, ela também liberta os cativos, né, pelo poder do Espírito Santo, e cuida das pessoas que estão vulneráveis também. Esse é o papel da igreja, é a continuação da obra de Cristo Jesus. Amém. Então, em cima disso, já surge também um outro questionamento que me vem à mente. Em primeiro lugar, o pastor deu um plano geral, né, uma questão geral, mas vamos começar a focar, né, começar a ir focando. A igreja no Brasil, a igreja, vamos para o nome evangélico, né, a igreja evangélica no Brasil, está passando por algumas situações, né, que a gente vê, entre elas, muitos escândalos, né, muita coisa que quem é de uma geração anterior, como a minha, como a nossa, começa a olhar isso e ver toda essa situação. Dessa definição que o pastor colocou, a gente vê que a maioria das igrejas, ou uma grande parte das igrejas, não estão se enquadrando nessa definição da missão da igreja, né? Você vê todo tipo de situação. Da missão da igreja, que na verdade é a missão de Deus, como bem colocou. Como bem colocou o pastor. Muito, né, bacana. A gente não vê isso hoje. Ou diminuiu muito, ou, quer dizer, deixa eu ver se eu consigo formular certo. Cresceu muito a quantidade de pessoas que se dizem evangélicas, né? Mas isso que o pastor citou como fundamento, a gente vê pouco. Principalmente aqui no Brasil, né? A gente vê pouco. Aí que surge a minha indagação, né? Como que a gente pode se posicionar nessa situação toda que está acontecendo no meio evangélico no Brasil, que era para ser aqueles que levavam essa mensagem, essa palavra, e hoje está fazendo exatamente muitas vezes o contrário, né? Como que nós, a pessoa que está ouvindo o podcast, como que a gente que está assim consegue se definir no meio dessa bagunça? Se localizar, né? Primeiro, Geias, Levi, a gente tem que entender que a história da igreja são de mais de 2000 anos. A igreja, ela tem períodos áureos. Não, a igreja primitiva, por exemplo, era uma igreja atuante, uma igreja crescente, uma igreja que enfrentou perseguições, uma igreja que passou por duras provas e manteve-se fiel ao Evangelho de Cristo em grande parte. A igreja medieval é uma igreja mais problemática, né? Uma igreja que chega ao poder, se mistura com o Estado, persegue os adversários, os chamados hereges. Por conta disso existe a Inquisição, existe as Cruzadas, uma igreja que bem misturada ao Estado, que dá muitos problemas. Sim. A reforma procura resgatar, né, o princípio, o trabalho da igreja, e não somente isso, mas a volta às escrituras sagradas. Tanto é que o Martinho Lutero e o Calvino definiram a igreja da seguinte forma: que onde se prega verdadeiramente a palavra e também obedece os sacramentos, o batismo e a ceia, esse grupo de pessoas regeneradas que se reúnem a partir disso formam verdadeiramente a igreja, né? Tanto Lutero como Calvino partem desse princípio. E na Reforma Protestante a gente tem um resgate do estudo das Escrituras Sagradas, do próprio papel da igreja. E de lá para cá também nós temos, por exemplo, um período de avivamentos, né, missionário, né, o primeiro, o segundo grande despertamento, o avivamento metodista, pentecostal, um grande avanço missionário em todos os lugares. E, ultimamente, por conta da pós-modernidade, a nossa igreja ocidental é uma igreja que, evidentemente, ela tem sido sequestrada, né, por algumas ideias e algumas ideologias. O que fazer com isso, né? É a pergunta do Geias, né? Como é que a gente pode resgatar isso? Primeiro, entendendo qual é o papel da igreja. Entendendo o papel da igreja,
a gente, primeiro, entende qual é a missão de Deus. Se a gente tem clareza de Gênesis a Apocalipse, de que a missão de Deus é resgatar o homem, que a missão da igreja é essa também, então a gente começa a organizar a igreja a partir disso. A igreja ela tem alguns propósitos. Por exemplo, em relação a Deus, nós temos o propósito de adorá-lo. Então, a adoração é uma ênfase em todas as igrejas. As igrejas necessitam adorar, mas não é somente isso que a igreja faz. Em relação à própria igreja, aos irmãos da igreja, nós temos dois propósitos, que é a comunhão, né, viver em comunhão. A gente não é uma ilha, né, nós fomos criados para sermos interdependentes, quer dizer, nós temos uma dependência um do outro, e a igreja é corpo, o cabeça é Cristo. Então, a necessidade da comunhão. E também da edificação, que é o ensino, que é um fator muito importante na igreja, talvez muito negligenciado também na igreja atual. Mas o ensino serve justamente para preparar o cristão, inclusive para outra tarefa que ele tem, né, o outro propósito. A gente tem propósito em relação a Deus, em relação à igreja e em relação aos de fora, em relação ao mundo. E em relação ao mundo, nós temos o propósito da evangelização e o propósito também do serviço, de servir as pessoas. Sim. Tudo isso está já logo na primeira igreja, na igreja primitiva. Olha na igreja primitiva como nós vemos isso. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é a palavra, a edificação. Na oração, que a gente pode também inferir na questão da adoração. Na comunhão, que é justamente o relacionamento entre si, entre os membros. No partir do pão, a gente muitas vezes pensa que o partir do pão é apenas comunhão, não. É também ajuda para aquele que não tem pão. Se parte o pão justamente para, né, alimentar aquele que não tem. E se eu tenho bastante, eu ajudo o outro, né, e assim por diante. E o outro propósito é o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que haviam de ser salvos, que é a questão da evangelização. Então, na igreja primitiva, a igreja primitiva era muito tranquila, ela sabia exatamente aquilo que estava fazendo. A gente tem que voltar a essas ênfases, porque senão a gente vê alguns pastores ou alguns líderes, alguns cristãos, trocando, né, o guisado da nossa primogenitura, que é o evangelho, por qualquer sopa ideológica que aparece. Esse é o grande problema que nós vemos. Então, se a gente não tem claramente esses propósitos em mente, a gente organiza a igreja a partir desses propósitos. Por exemplo, uma igreja que ela tem um propósito que é do ensino, da edificação. Então, ela vai avaliar qual a melhor forma de que as pessoas aprendam as escrituras sagradas. É a escola bíblica dominical, é um curso teológico, é pregações expositivas, é discipulado, grupos pequenos, né, para dar conta desse propósito. O propósito da evangelização, como é que vai ser o treinamento para que as pessoas possam evangelizar, os métodos de evangelização que são variados, né, que podem alcançar várias pessoas, evangelização nas ruas, folhetos, hoje ninguém mais faz de folheto, é muito difícil, né? Mas no tete-a-tete, de relacionamentos, dos familiares, evangelização através dos meios de comunicação, da internet, né, das redes sociais, de impulsionamento. Quer dizer, existem várias maneiras para você chegar a esse objetivo de evangelização. E no objetivo que é, num propósito que é, por exemplo, do partir do pão, os trabalhos sociais que a igreja deve fazer. O que mais existe na igreja são pessoas necessitadas, dentro e fora da igreja. Sim. No Antigo Testamento, a gente vê que os profetas julgavam Israel justamente porque eles não atentavam para o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro. Então a gente tem que cuidar dos domésticos da fé. Aliás, a Bíblia diz para fazer o bem para todos, né? Se possível, fazer o bem para todos. Mas principalmente para os domésticos da fé. A gente tem que atentar a isso. Sim. E a questão da comunhão, promover comunhão, né? Entender que a gente cresce junto do outro. Né? Nós temos dons, talentos, ministérios que estão interligados uns aos outros. Eu, para mim, acredito que esse negócio de ter pastor, evangelista, uma pessoa que tem o dom de ensino, outro que tem o dom da pregação e por aí afora, é uma grande desculpa de Deus para unir a gente. Sim.
né? O trabalho cristão, na verdade, é a forma como Deus arrumou para que a gente trabalhe na igreja, para um ajudar o outro, né? Na sua função, no seu talento, né? E a questão do serviço, né, é fundamental a gente servir uns aos outros. Jesus Cristo veio para servir uns aos outros. Sim, porque, tipo assim, a gente fica entendendo que isso funciona na igreja institucional, mas na igreja Corpo de Cristo. O que a gente percebe? Que, tipo assim, a igreja Corpo de Cristo, ela funciona, porque ela vai sempre funcionar, né? Mas a maior problemática ocorre quando se cria a igreja institucional e ali começa a se criar situações, regras e coisas, e as pessoas acabam seguindo mais essas regras, acabam mais seguindo isso do que obtendo conhecimento, indo atrás de conhecimento. Então, o que eu pergunto, o que eu vejo é que hoje o conhecimento da palavra de Deus, ou a busca por esse conhecimento da palavra de Deus, está muito raso, quase inexistente. Então, eu ia levantar um questionamento, você quase entrou nisso, mas assim, foi bem perto. Eu penso o seguinte, eu penso que essa igreja, com esses propósitos que o pastor disse, meu, demais, maravilhoso, realmente é tudo isso, né? Isso funciona quando o conhecimento que deveria ser passado da forma correta, na verdade, ele não está sendo passado da forma correta, entende? Ou seja, a impressão que eu tenho hoje é que o ensinamento ele é corrompido. Por exemplo, quando eu vou evangelizar uma pessoa, como que eu evangelizo? Eu vou falar como eu evangelizo. Eu chego na pessoa e situo ela. Primeira coisa que eu faço para eu evangelizar uma pessoa é situar ela da existência e propósito. Ou seja, eu falo assim, por que você existe? Eu faço ela compreender por que é que ela existe, certo? Explico para ela o propósito da sua existência e a partir daí eu prego o evangelho para ela. Porque não dá para você pregar o evangelho para uma pessoa, certo? Não dá para você pregar o evangelho para uma pessoa sem explicar para ela o porquê que o reino de Deus está às portas. Você entende? Se o reino de Deus está às portas para trazer salvação para as pessoas, você primeiro precisa entender por que ela precisa de salvação. Então você tem que situar ela. Então assim, na minha opinião, e eu não queria ficar emitindo muito a minha opinião, mas assim, sim, eu vejo que as pessoas elas não têm compreensão de quem elas são de fato na Terra, certo? E por isso o evangelho está corrompido. Não o evangelho de forma total, mas assim, muitos ministérios, muitas igrejas, a pregação do evangelho, ela já vem de forma errada. Outro dia o meu filho estava no parque e ele falou que uma menina foi lá, foi um rapaz, foi evangelizar ele. Eu falei assim, como que foi a abordagem? Logo eu queria saber, né? Como que foi a abordagem? Eles me convidaram para ir pro culto. Eu falei, só isso? Falou assim que ia ter uma música legal e que não sei o que, isso. Eu falei assim, foi isso? Essa foi a abordagem deles? Foi. Eu falei assim, poxa vida, cara. Eu fiquei triste, por quê? Porque foi raso, sabe? Não teve conteúdo, por quê? Porque já ensinaram para esses jovens que o importante era o quê? Era trazer as pessoas para dentro da igreja. Você entendeu? Para dentro da instituição, que é o que você estava falando. Ou seja, quando a instituição ela entra, né? A impressão que dá hoje é que quando a instituição, não todas, mas assim, algumas instituições que já começaram de forma errada, elas continuam evangelizando, né? Ou seja, continuam gerando discípulos já com uma ideia corrompida, né? Com um propósito corrompido, não com esses propósitos que o pastor colocou. Então, assim, quando você coloca esses propósitos, você, cara, isso é perfeito, é a igreja perfeita. Mas quando você olha para as instituições e para o trabalho que está sendo feito, você vê o contrário.
É ou não é? É. Você olha assim e fala assim, meu Deus, peraí, tem alguma coisa errada. Porque não é isso que a igreja está fazendo. Não, né? Eu entendo isso. Eu vejo que existem essas duas dimensões mesmo na igreja. A dimensão orgânica e a dimensão de organização. Sim. Né? Quando nós falamos acerca da igreja, a gente pode também entender que existe a igreja que é considerada igreja universal, que não é propriamente a denominação universal do reino de Deus. Essa é uma denominação, mas a igreja universal, quer dizer, a igreja que compõe todas as pessoas, né, na terra, indiferente das denominações, são todas aquelas que, de fato, foram salvas, nasceram de novo e estão nessa igreja, fazem parte. Essa igreja universal, ela também é conhecida como igreja invisível, né, porque nós não sabemos também o escopo dela, o tamanho dela, a gente não consegue entender a dimensão, porque é uma igreja praticamente cósmica, né? No final de contas, congrega não somente aqueles que estão aqui, mas aqueles que já estão em Cristo Jesus, a igreja que é a igreja triunfante, aquela que já está no paraíso celestial, e a igreja militante, que é essa igreja que está trabalhando aqui. Então essa igreja, quem conhece ela bem é Cristo. Nós não conhecemos essa igreja totalmente. A gente conhece a igreja local, né? Nessa igreja local, a gente não sabe exatamente quem é que faz parte dessa igreja de Cristo de fato e quem está ali justamente para ainda não teve essa experiência ou até mesmo seria considerado um falso cristão, né? A gente não tem essa dimensão. Então, Deus trabalha com essas duas perspectivas. Ele conhece todos aqueles que são seus, e também trabalha com essas igrejas. Vamos pensar o seguinte: Jesus Cristo, quando aparece no Apocalipse, ele aparece no centro das 7 igrejas. Né? São 7 igrejas que são representadas pelos candeeiros. Né? E depois nós temos no capítulo 2 e 3 uma descrição de cada igreja tendo um elogio, cada igreja tendo uma advertência, cada igreja tendo uma instrução, uma bênção acerca do fato de ser uma igreja vencedora. Aquelas igrejas são diferentes. Você tem, por exemplo, uma igreja Esmirna que só tem elogios. Sim. E você tem uma igreja Filadélfia que só tem bronca de Deus ali. Mas o interessante, né, nas cartas é que as igrejas mais elogiadas eram as mais perseguidas. Sim, né? Aquelas que estão num contexto até mais difícil. A igreja, que é a igreja, né, de Laodiceia, começa já até com o próprio nome, né, Laos, a igreja do povo, né, quer dizer, não é propriamente uma igreja de Deus, né, mas é de Cristo, né, porque Cristo considera essa igreja dele. Mas é uma igreja esquisitíssima, né? Tanto é que Jesus Cristo está do lado de fora da igreja. Eis que estou à porta e bato. Quer dizer, que igreja estranha é essa, né? Então, no âmbito das igrejas, né, a gente pode dizer o seguinte, que existem as igrejas que são de fato do Senhor Jesus, são aquelas igrejas que compõem algumas características, as igrejas chamadas verdadeiras, aquelas que têm uma confissão de fé baseada na palavra, na crença na Trindade, crê no céu, crê no inferno, crê que a igreja é composta de pessoas remidas e pessoas que nasceram de novo, creem nas ordenanças, o batismo e a ceia. Então, tem toda essa confissão de fé. Essas são igrejas verdadeiras que buscam seguir a isso. Né? Mas dentre essas igrejas verdadeiras, o Gruden trabalha muito bem isso, o Wayne Gruden, ele diz que existem igrejas puras e impuras. Então, por exemplo, tem igrejas que não pregam adequadamente a palavra. Tem igrejas que não fazem obra de evangelização. Tem igrejas que não se preocupam com a comunhão dos irmãos. Tem igrejas que não têm uma liderança capacitada. Tem igrejas, por exemplo, que não cuidam do direito do órfão, da viúva e do estrangeiro. Então são graus de impureza dessas igrejas. Não deixa de ser igreja do Senhor. Sim. Mas elas precisam de ajustes. Na verdade, eu acho que todos nós, pela nossa imperfeição mesmo, temos graus de impureza. Né? Ninguém aqui tem uma igreja perfeita no sentido de trabalhar perfeitamente todos os princípios, todos os projetos de Deus. Mas cabe a nós, né, fazer essa crítica.
O que a gente está fazendo aqui em relação à igreja? Nós estamos fazendo uma crítica à igreja, dizendo que a igreja brasileira, ultimamente, ela se desviou dos objetivos principais da igreja. E por que se desviou? Aí a gente procura esses graus de impureza. Você já definiu um, que é a questão do ensino. Quer dizer, hoje qualquer pessoa abre uma igreja. Qualquer pessoa se diz pastor. Qualquer um começa a fazer, abre um templo. Né? Tem uma história do pastor Altilino que é muito interessante, que ele disse o seguinte, né, que havia um grupo de pessoas que queria abrir uma igreja tal, e queria a direção de Deus, né, se deveria ou não abrir uma igreja. Aí uma pessoa diz, não, vamos procurar na Bíblia. Aí procurou na Bíblia tal, achou. Abre salão. Falei, vamos abrir um salão, porque Deus quer que a gente abra um salão. Abre salão. Abre salão. Então Deus orientou para abrir um salão. Meu Deus. E aí começou uma igreja daquele jeito que a gente sabe. Uma igreja que começa desse jeito, o índice de fracasso, de problemas que ela pode ter é muito alto, é muito grande, né? Então, hoje a igreja brasileira tem essa característica. Tem o lado perverso também, que é aquele pessoal que acha que a igreja é um bom negócio. Pequenos templos, grandes negócios, né? A igreja na Idade Média, né? E por aí afora. Teve até uma palestra de alguns teólogos que falaram justamente sobre isso. O tema é pequenas igrejas, grandes negócios e a igreja na Idade Média, né? Fazendo um jogo, né, de Idade Média e Idade Média, né? Então, essa crítica precisa ser feita. Não tem o que fazer. Por exemplo, a gente diz, não, mas a gente tem que obrigar que a igreja tenha uma pessoa qualificada. Quem é que vai obrigar isso? O Estado. Aí a gente joga a igreja na mão do Estado. Toda vez que o Estado interfere na igreja, a igreja interfere no Estado, né, é um problema de competências. Bom, a igreja perde e o Estado perde. Né? Não tem jeito, é uma equação que não dá certo. A história já mostrou isso. Né, na história dos papas, quando estavam à frente de grandes impérios, né, dominavam os reis, e também quando os reis e imperadores dominavam a igreja, o que aconteceu. Né? Então, o que a gente precisa entender é que precisa haver movimentos saudáveis. A reforma foi um movimento de pessoas que começaram, né, a mostrar a necessidade de que a igreja ela possa melhorar, né, nesses índices, né, de impureza, né? Sim. Que é o caso na Reforma Protestante, começou com a volta às Escrituras, que é isso que a gente precisa fazer prioritariamente. E aí vai acertando outros aspectos. Por exemplo, a nossa igreja, a igreja de um modo geral, é omissa em relação ao problema das pessoas que passam necessidade. A igreja poderia ajudar muito mais. Né? Na obra missionária também, muitas igrejas são omissas na obra missionária. E por aí afora. Né? Eu acho que hoje, tipo assim, não é muito interessante a obra missionária, né? Porque o que é exatamente isso que o pastor estava citando, sobre as igrejas puras e impuras, né? E o pastor falou que tem grau de impureza, eu entendo isso. Mas o que eu fico impressionado hoje no Brasil é quando essa impureza ela é institucionalizada na igreja. Entende? Então passa a ser o carro-chefe da igreja exatamente agir dessa forma, né? Então, em algumas igrejas você vai ver o culto à personalidade, né? Outras igrejas você vai ver cuidando de outras coisas, mas não buscando exatamente aquilo que o pastor falou, né? E quando a igreja institucional. Isso, se torna isso institucional, né? Como o Levi falou, ele cria discípulos em cima disso. E as pessoas pensam desse jeito. Sim. E a gente tenta falar do verdadeiro evangelho, é uma loucura. Porque eles se dizem cristãos. Sim. Mas aí você vai confrontar, mas que cristianismo é esse que você tá pregando, que você tá crendo? É a questão da organização e do organismo. A organização não pode virar um fim em si mesmo. A organização existe por causa do organismo. O organismo são as pessoas. Né? São as pessoas que estão ali, né, que participam da igreja. Aliás, a igreja não é a estrutura, não é o templo. Né? A igreja não é a organização.
né? A organização existe como um esqueleto, né, que ajuda, que nem o nosso corpo, né? O nosso corpo precisa de um esqueleto, né, para que os órgãos funcionem no seu devido lugar e tudo mais. Mas a estrutura deve ser mínima. O que acontece, que você bem colocou, é que se vê a igreja de uma forma empresarial, né? Então, por exemplo, o objetivo da igreja deixa de ser as pessoas, deixa de ser a obra de evangelização, deixa de ser a obra missionária, deixa de ser a obra assistencial, para ser o quê? O lucro, para buscar o enriquecimento. Como é que a gente vai entender pastores que são muito ricos? Aliás, pastores são ricos. A própria Bíblia diz, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E milionários. Então, como é que a gente pode entender uma igreja que o objetivo dela, o objetivo do pastor, é ficar milionário, é ficar rico? Né? Um pastor, ele vai ter que entender que, se ele é pastor, o dinheiro é uma tentação. Aliás, Timóteo, o apóstolo Paulo falando a Timóteo diz isso, que muitos caíram em terríveis tentações, né, por causa justamente do amor ao dinheiro. Né? Então, essa igreja, empresa, né, que gira em torno de si mesmo, tem, por exemplo, denominações que fazem aplicações, que compram empresas, né, que deixam a igreja, que é uma, segundo a própria lei, é uma instituição sem fins lucrativos, ela começa a comprar outras empresas que têm o objetivo do lucro. Quer dizer, isso até é uma espécie de crime. Um contrassenso. Não, é uma coisa fora da lei. Isso tinha que o pessoal que faz isso deveria ser, né, processado, né? Então tem denominações, igrejas, né, que fazem isso, né, que aplicam o dinheiro em outras empresas, né? Então a igreja tem um objetivo. O objetivo é que as pessoas cresçam, se edifiquem, sejam evangelizadas, sejam cuidadas, sejam abençoadas. Esse é o objetivo principal da igreja. Então a estrutura tem que ser mínima, né? Então cabe agora, por exemplo, nós estamos no tempo da informação. Hoje a pessoa, ela sim deixa enganar numa igreja se ela quiser. Tem esse aspecto. Por exemplo, tem um amendoinzinho que ficou na garganta aqui, tá vendo? Falei que isso aqui não é muito bom. Mas tem pessoas, por exemplo, que estão em igrejas que o objetivo é lucro, que prometem prosperidade, aquela lógica que é a lógica da loteria, né? O testemunho da loteria. Eu entrei nessa igreja, depois que eu entrei nessa igreja, eu tinha um patrimônio de tanto, que multiplicou por tanto. Aí a pessoa ouve aquilo e fala, eu também quero isso. Mas isso é uma loteria. São poucos que, na verdade, alcançam isso, e alcançam, às vezes, nem é por causa da igreja. É porque a igreja os animou, eles passaram a usar seus talentos, foram orientados, né, para produzirem. Sim. E aí, bingo, né? Ganharam. Né? Então, mas, por exemplo, aquela pessoa, ao invés de seguir o evangelho de Cristo, ela está interessada na prosperidade financeira. Então, ela é cúmplice de tudo isso. Né? Então, o que a gente precisa fazer é justamente pregar, denunciar esse aspecto. Os profetas denunciavam os reis, denunciavam os falsos profetas, denunciavam os falsos sacerdotes, né, nos desvios que eles estavam vivendo. E o interessante é que grande parte do povo continuava fora dos caminhos do Senhor. Então essa igreja evangélica, com números evangelásticos, né? Nem evangelísticos, evangelásticos, né? A gente desconfia se na verdade uma igreja que é discípula de Cristo Jesus, ou os membros são discípulos de Cristo Jesus, ou são, na verdade, empresas religiosas, em que o pastor ele é o patrão ou, digamos, o animador de auditório, em que os crentes são clientes, né, e que o objetivo é o lucro. Então existe essa igreja que está aí, né? Agora, quem é que pode chegar e julgar melhor essa igreja? Jesus. Jesus é que vai analisar caso a caso, porque da mesma forma que em igrejas boas, saudáveis, existem pessoas que não são cristãs, estão lá,
também igrejas que são impuras, não são saudáveis, existe gente de Deus ali. Eu entendo que, tipo assim, Deus se revela, né, a quem quer. A quem quer ele se revela e esteja onde estiver, né? Não quero citar nomes e denominações, que não é o nosso interesse, mas a gente percebe que esse conceito hoje invadiu até as igrejas chamadas históricas. Sim. E você vê as igrejas que são as históricas, né? As igrejas que estão aqui há bem mais tempo, né? Se vendendo exatamente por esse conceito, porque muitas dessas igrejas que hoje foram classificadas como neopentecostais, né? Criou essa fórmula de sucesso aí, né? Então parece que é essa fórmula de sucesso que a gente tem que correr atrás, como o pastor citou, a teologia da prosperidade, ou essa forma exacerbada de cura, de coisa toda, entendeu? E isso faz com que parece que se criou uma fórmula. E as igrejas correram para cima disso e não falam mais de Cristo, nem do verdadeiro evangelho. E o que nos assusta, que me assusta particularmente, é que muitas das igrejas chamadas históricas, né? Batistas, presbiterianas, metodistas, essas outras, foram pelo mesmo caminho, assim, largaram toda a sua raiz, tudo aquilo que cria e se encaminharam por esse caminho, porque eu não sei se é por ser mais fácil ou não. Aí entra aquilo que o pastor falou. O pastor falou que nós estamos na época da informação, né? Da tecnologia da informação. Mas também isso está espalhado. Eu não sei se ajuda ou se atrapalha, porque eu sou da época, essa que é a dúvida que fica na minha mente. Eu sou da geração que nós aprendíamos com os mais velhos. Né? Nós somos dessa geração. Então, eu aprendi a Bíblia na escola dominical, que tinha um professor, né? Geralmente era aquele irmão que era mais que estudava a Bíblia, se preparava para ir lá e falar. Tinha o pastor da igreja, certo? Então, a gente tinha uma certa referência da onde a gente recebia esse material, né? E se de repente vinha um irmão de outra igreja e questionava alguma coisa que eu cria, mas ele também tinha uma referência para vir com isso. E o debate corria em cima disso. Não, eu creio por causa disso, e tem aquilo, o meu pastor prega assim, você prega assim, a diferença é essa, não sei o quê. Então vamos estudar isso. Hoje acabou isso. Hoje a molecada pega o celular, lê 3 linhas, acha que sabe da Bíblia, sabe teologia, né? Então, ao mesmo tempo que tem acesso a essa informação, mas essa informação ficou muito medíocre, muito rasa, muito sem conteúdo. Como fazer? Como fazer para que essa geração que está exatamente recebendo isso possa ouvir vamos dizer assim, de forma correta a palavra de Deus e o conteúdo? Bom, aí tem uma crise geracional, né? Eu, por exemplo, sou da geração X, meus pais da geração Baby Boomer. Você provavelmente deve ser da geração Y, né? O pessoal que veio depois, os millennials e também agora os alfas, são pessoas que já nasceram no mundo digital. Eles são nativos digitais. Nós, que somos de outra geração, somos imigrantes digitais. Nós migramos do analógico para o digital. Sim. E a nossa geração, talvez a sua geração, Geias, seja a última geração que experimentou algumas coisas que essa geração não vai experimentar. Então a gente brincava na rua, corria pega-pega, jogava futebol, jogava vôlei. Eu me lembro que na minha época, quando tinha aquela moda do autorama, e todo mundo montava o autorama. Aí veio o Atari, todo mundo ia na casa do outro jogar Atari. Tinha campeonatos de jogo de botão, então a rua inteira se mobilizava em jogar botão. Tinha festa junina na rua. Natal, a gente comia na casa de todo mundo. A gente ia na casa de todo mundo. É interessante que o Natal melhor que tinha na nossa rua era na casa dos judeus lá. Que era uma mesa farta, né? Então, essa experiência comunitária, né, que a gente teve, hoje não existe mais, por 2 razões. Primeiro, que realmente a violência aumentou muito e as crianças elas ficam isoladas nas suas casas.
E também a questão da internet que acabou fazendo com que a gente ficasse trancado nesse mundo digital. E não somente essa geração, nós também, que migramos para essa geração, estamos com problema, porque estamos muito conectados. O brasileiro tem 9 horas de conexão por dia, né? Muita coisa. Sim. Então, essa geração, ela sofre essa influência dessa conexão. É claro que a gente vê, até com saudosismo, as gerações anteriores, né? Porque as relações eram outras, né? Eram relações mais duráveis, né? Mas todas as gerações têm seu problema, né? Do meu pai e da minha mãe era a geração do melaço, eu sou a geração do leite condensado e agora é a geração Nutella, geração Nutella, né? Então, cada geração tem seu desafio. E o desafio que se coloca para essa geração é enorme. A gente vive na época da pós-modernidade, e alguns dizem nem da pós-modernidade, mas da geração que é da ultramodernidade, por causa da internet. Então, a velocidade da informação, muita informação que a gente não tem a capacidade de retê-la, processá-la, de meditar, de fazer reflexões acerca daquilo que nós estamos recebendo. Então, houve uma diluição realmente do evangelho. Essa geração, ela corre o risco de ser menos inteligente do que a anterior. Porque há um crescente. Toda geração posterior é mais inteligente do que a outra. Sim. Tinha mais informações. Essa geração corre o risco de não ser mais inteligente do que a outra, porque está tudo pronto, ela não lê coisas com conteúdo, ela apenas trabalha sensorialmente, então é uma geração mais acomodada, digamos assim, do que a geração anterior. E a igreja é reflexo disso. A igreja é um reflexo disso. Quer dizer, por que a igreja nossa tem essa característica? É o espírito do tempo, é o espírito da época. E a gente, como igreja, que tem essa consciência, a gente que viveu uma outra realidade, uma outra geração, e mesmo os que nasceram nessa geração, que são conscientes, que percebem que o número de depressivos está aumentando, de suicídios, de pessoas com problemas mentais, problemas de saúde mental, também relacionamentos problemáticos, né? Aliás, não precisa nem ser cristão para perceber isso. O Zygmunt Bauman, que é um sociólogo que escreveu sobre pós-modernidade, sobre amor líquido, sociedade líquida e por aí afora, ele mostra que as relações hoje são relações líquidas. Não tem aquele compromisso que as relações anteriores tinham, né? E por conta disso, a sociedade vai se tornando uma sociedade mais egoísta. O número de assassinatos está aumentando, feminicídio está aumentando, né? O ódio na internet é impressionante. O Ribeiro estava falando outro dia, né, que se você falar que tic-tac é melhor do que bis, as pessoas que comem bis vão te odiar, né? Onde já se viu comer tic-tac? Tic-tac não é melhor que o bis. Quer dizer, o ódio, as pessoas aprendem a odiar nas redes. Politicamente é um exemplo disso. Sim. Até hoje, cristão se odeia cristão pelas questões políticas, né? Então, a gente tem esse desafio. É o desafio de a gente procurar ser relevante nessa sociedade da informação. Sim. Como é que a gente vai resolver isso? Tem que voltar para as escrituras. Agora, pastor, interrompendo um minuto. Sim. Qual é a opinião do senhor da relação desse tempo com a volta de Jesus? Tem relação ou não? Será que nós estamos vivendo mais um tempo da igreja que é um tempo parecido com o que já teve no passado? Jesus também não voltou. Então, assim, porque falando com as pessoas, hoje eu vejo muito desprezo com relação à volta de Cristo. Entende? Inclusive de pessoas assim que têm profundo conhecimento da palavra de Deus. Fala assim, não, a igreja também passou por esse tempo há 500 anos atrás, há 600 anos atrás, há 1000 anos atrás a igreja passou, há 2000 anos atrás a igreja passou por isso também. Então assim, qual a relação do estado da igreja hoje, do estado do mundo hoje, com a volta de Cristo? Por exemplo, na Bíblia fala-se do Apocalipse, o Apocalipse fala sobre grandes problemas climáticos, grandes tragédias
né, que são tragédias relacionadas à natureza e tudo mais, com um viés de destruição em massa. Sim. Quer dizer, a gente percebe que cada vez mais a gente vê a natureza sendo destruída e grandes problemas climáticos, né, de dimensões mundiais, que nos aproximam daquilo que o Apocalipse diz. Quer dizer, quem fala que a gente está chegando no ponto onde é possível que não haja mais retorno são cientistas. Quem fala, por exemplo, em um mundo que está decadente, que pode haver uma grande crise mundial, uma destruição do próprio homem, são os próprios cientistas. Então, se você me perguntar o que a Bíblia diz a respeito do final dos tempos está se cumprindo, está. Nós estamos mais próximos da destruição da Terra. Quer dizer, depois da era atômica ficou mais claro a possibilidade de se destruir a Terra, né? Também a questão até das redes sociais. O grande problema, né, é o pecado. O grande problema do homem é o pecado. Quando na Torre de Babel Deus dividiu os povos para não se conversar entre si, é justamente porque a conversa indiscriminada, pecaminosa, conduz à destruição. A internet é um exemplo disso. Você tem na internet grupos neonazistas, grupos de pedófilo, aquele Discord. Olha o nome, Discord, né, da rede social. Aquele Discord é o que alimenta, por exemplo, uma série de adolescentes para pegarem uma arma e dar tiro na escola. Esse último aí que teve em Blumenau, acho que foi em Blumenau, ele participava do Discord e o pessoal chegou, incentivou, mostrou como ele deveria fazer, e ele foi lá e matou as crianças. Então, você tem grupos de pedófilos, você tem a Deep Web, né, que ali se esconde todo tipo de assassino, narcotráfico, terrorista, traficante, né, pornografia infantil. Então a internet ela veio, né, destampar dos porões todos esses ratos que estavam escondidos. As pessoas que odeiam falam livremente na internet e se juntam com outras pessoas que odeiam. Os imbecis das aldeias, como diz um italiano, Umberto Eco, ele dizia que o problema da internet é que o imbecil antes, quando ele bebia, ele só falava suas besteiras na taverna, né, no bar. Sim. Hoje o imbecil da aldeia se une a outros imbecis da aldeia e criam teorias da conspiração. Né? Acreditam em terra plana, acreditam nas coisas mais absurdas. Sim. Né? Tem um pessoal que acredita nos reptilianos, né? E inventam. Aliás, eu acho que tudo isso o sujeito inventa uma grande piada e tem gente que acredita, né? Porque o reptiliano, falar que a rainha da Inglaterra era reptiliana, né? O Elvis Presley, né? E o pessoal tudo reptiliano, era um absurdo, né? Mas o fato é esse. Agora, é a igreja do nosso tempo. É essa igreja que a gente vai trabalhar. A internet ela pode ser utilizada como meio de evangelização. Por exemplo, eu estou fazendo um livro, a gente está terminando já, junto com a minha irmã, que fala sobre habilidades digitais, de inteligência digital. Não tem o QI, que é quociente intelectual? Sim. Não tem o QE, que é o quociente emocional? A gente tem que ter o quociente que é digital. Porque, por exemplo, não dá para você ficar 9 horas conectado aqui. Não dá. Você tem que entrar com já um planejamento em mente. Quantas horas eu vou gastar em diversão, entretenimento? Quantas horas eu vou gastar utilizando os aplicativos que são úteis? Quantas horas eu vou gastar aqui usando para o meu trabalho? E o que eu não vou usar? É que nem um prato, né? Você tem um prato equilibrado com carboidrato, com verdura, tal, com proteína. Então você divide para fazer a sua dieta. E junk food você não come, porque isso faz mal. Então o que é o junk food na internet? Imoralidade, vício, pornografia, sei lá, discurso de ódio, né? Ver aqueles videozinhos lá de
de sujeito matando um outro. Né? Tem gente que fica o dia inteiro vendo vídeos de bandidos se dando mal. Aquilo pode parecer justiça, né? Mas na verdade você está se alimentando com ódio a todo instante. Se bobear, se um bandido sobrar na sua frente aí, ou se um cara roubar uma carteira, você vai para cima. Você pega o carro e atropela, porque você viu tanta gente atropelando bandido que você vai. Então, você tem que controlar isso. O tempo de tela é justamente um dos aspectos de habilidade digital que você tem que desenvolver. Pegada digital. Todo mundo deixa uma pegada na internet. O que você escreveu numa rede social está lá. Né? Os políticos sempre se entortam com isso, né? Porque uma hora eles dizem uma coisa, depois dizem outra. Aí eles defendem uma coisa, vem um sujeito que resgata lá do Twitter de 2000 e não sei quantos, que ele falou algo contrário. A gente deixa uma pegada na digital. E qual é a pegada digital que a gente vai deixar? Qual o exemplo que a gente vai deixar? A gente vai deixar um exemplo cristão ou não vai? Um testemunho cristão ou não vai? Porque agora a gente está lidando com uma tecnologia, com redes sociais, que não dá para a gente simplesmente ignorar e falar aquilo que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Se o nosso testemunho é ser parecido com Cristo, então a gente na rede social vai ter que ser dialógico, dialogar com as pessoas, vai ter que buscar o bem, vai ter que se compadecer do outro, vai ter que se colocar no lugar do outro, ter empatia. Mesmo aquelas pessoas que odeia, você vai procurar ter empatia, né? Porque, afinal de contas, isso é uma característica cristã. Então, é necessário desenvolver, né, essas características desse tempo. Isso tem que ser ensinado nas igrejas. Se não for ensinado, a dona Maricota, lá da igreja, que entrou agora na rede social, está lá defendendo o seu político, com fake news, e está se arrebentando os outros, arrebentando a comunhão da igreja, arrebentando a sua família, porque não tem inteligência digital e muito menos testemunho cristão dentro das redes. Interessante, hein? O pastor citou sobre as reformas, né, que houve, né, na história da igreja e os reformistas. Agora, citando o nosso tempo em relação principalmente ao Brasil, né, que é onde nós estamos. O senhor acha que precisa passar por uma nova reforma? E o senhor acha que existem? Se tem alguém ou algum exemplo de se despontando como reformista nesse tempo? Ou acha que não? Eu vejo que hoje a informação está pulverizada. Então, antigamente, na Reforma Protestante, você tinha a prensa e o controle sobre as publicações, sobre aquilo que as pessoas liam. Né? E quando houve a prensa, as pessoas que tinham acesso aos livros ainda eram os líderes, os reformadores, que, por sua vez, né, ensinaram outros a respeito dos princípios da reforma. Hoje a informação está pulverizada. Até mesmo os temas estão muito dispersos. Então você entra na internet agora, você vai ver lá no Twitter, um está falando sobre Red Pill, outro está falando sobre feminismo, outro está falando sobre a volta de Cristo, um está falando sobre Palestina e Israel, outro está falando sobre calvinismo e arminianismo. Você não tem nenhuma centralização dos temas. Então está pulverizado. O que eu creio que deva existir, e que em parte já existe, é que existem grupos, né, pregadores, pastores, líderes, que têm uma boa base, que estão aí, estão na internet, estão pregando. E tem que ter mais pessoas também colocando a sua voz. Por exemplo, isso que vocês estão fazendo aqui. Né? Tem que ter mais iniciativas como essa. Gente do bem. Gente que pensa a teologia de uma forma correta, que procura, que às vezes não tem nem tanta qualificação, mas está buscando. Não é? Tem vários jovens aí também que estão ali. Alguns, tristemente, estão pensando em ganhar dinheiro, né? Sim. Mas outros, né, estão aí pensando na igreja, amam a igreja, são de fato cristãos convertidos e estão buscando trazer informação de qualidade, levando informação de qualidade. É isso que a gente tem que fazer. Sim. Né?
Agora, se você pegar numa perspectiva mais escatológica, de final dos tempos, essa realidade já era uma realidade cantada, né, nas escrituras sagradas. Sim, sim. De que também, né, o saber se multiplicaria, também haveria apostasia, né? Sim. Então, eu acho que a gente vai ter que conviver com isso, né? Pregando o evangelho, vivendo o evangelho verdadeiro, não se iludindo também com as organizações da igreja, né? Porque a gente vai ver muitas igrejas esquisitas surgindo. As igrejas, elas têm um formato que é um formato de sucesso aí, né, que para ganhar vários membros, mas ao mesmo tempo tudo vai se esgotando, né? Chega uma hora que esse formato esgota também. Eu acho que dois aspectos provaram muito a igreja nesses últimos anos: a pandemia. Muita gente que ia nas igrejas não está indo mais, não. Sim. Por que não está indo? Porque eram cristãos que se acostumaram, né, com o ambiente da igreja, mas de fato não entenderam o que era a igreja. Alguns não, alguns precisam ser resgatados, estão doentes, estão com sequelas do Covid. E também a questão política, que foi uma devassa, foi uma tragédia, foi um tsunami dentro da igreja, não só brasileira, americana também. A Argentina vai sofrer a mesma coisa agora. Né, quer dizer, as disputas, isso aconteceu também, por exemplo, nos Estados Unidos, na Guerra do Sul e do Norte. Então, a política, ela dá uma quebrada na unidade da igreja se a gente deixa que as paixões políticas, elas cresçam. Né? Mas eu vejo que é isso, não há mais uma possibilidade de se fazer uma reforma unificada como foi anteriormente. Esse tempo não é o tempo para isso. Mesmo se cair uma tempestade solar e acabar com a internet, eu acho que a solução seria essa, né? Fica a dica, senhor. Fica a dica. O pastor Deus, citou Deus é o caso dos que saíram, né? E que são chamados desigrejados. Sim. Né? Que eles não estão em nenhuma igreja. E realmente recente, tipo assim, né? Dos últimos 10 anos, isso cresceu exponencialmente, absurdamente. Com a pandemia, a coisa ficou muito maior. Mas já vem há um tempo acontecendo isso. Você vê muita gente desigrejada e uma coisa que existia antes só na igreja católica passou a ter na igreja evangélica, né? Que era o católico que não praticante. E hoje temos dentro da igreja evangélica... Tem um cara que fundou a Igreja Universal, Igreja Solitária Universal. Botou uma placa dentro da casa dele, ele é o membro, ele prega para ele mesmo, dá o dízimo para ele mesmo, né, e segue a vida dele. E isso acontece exatamente porque muito do que o pastor citou, né? E você acaba indo conversar com essa pessoa não quero saber. Pegou ranço de igreja. Mas você acredita em Jesus, acredita em Jesus, acredita na palavra de Deus, creio na palavra de Deus, creio em Deus, tudo mais, mas pegou ranço de igreja, né? Que acabou surgindo esse povo. E a igreja em relação a esse povo? Como acessar isso? Aí a gente precisa entender quais foram as razões pelas quais essas pessoas se desigrejaram, né? Alguns frequentaram a igreja e não querem realmente viver uma vida em comunhão, acham que não precisa, estão acomodados, são individualistas, preferem ficar na sua internet lá, fazer aquele culto, né? Escolhe, né, o louvor, worship, né, sertanejo, metaleiro, escolhe o pregador, Estevão Hernandes Dias Lopes, Edir Macedo, né, ou outros que tem por aí, bons ou ruins, né? Faz a sua oração e fica em casa, né? Alguns fazem isso. Outros são pessoas desiludidas com a igreja, porque frequentaram igrejas abusivas, igrejas em que o pastor abusava, alguns sexualmente. A gente sabe que não são muitos, graças a Deus, mas existem igrejas de pastores que cometem delitos sexuais e isso acaba com a igreja,
né? Porque é uma quebra de confiança. Você está ali para ser aconselhado por alguém, sua esposa está ali para ser aconselhada por alguém, a sua filha, uma pessoa, e ela sofre um abuso, ou até mesmo um menino, no caso de um abuso homossexual. Tem um abuso financeiro também. Tem pastores que tiram. Não é que nem o Martinho Lutero. O Martinho Lutero dizia que a igreja antes se preocupava com os homens de bem, agora se preocupa com os bens dos homens. Né? E o Martinho, você vê isso lá na Reforma, hein? E ele dizia que as pessoas se preocupavam não só com a lã das ovelhas, mas com o osso, com sangue, com tudo. Acabavam com as ovelhas, né? Então, de fato, existe o abuso, que é o abuso econômico. Então, essas pessoas são feridas. E essas pessoas feridas, elas têm grande chance de voltarem quando encontrarem uma igreja saudável. Agora, tem outras pessoas que já estão decepcionadas com a instituição, como vocês falaram aqui. Então não tem jeito, elas não encaram, não aceitam a instituição. Se elas encontrarem um grupo de pessoas que se reúnem, né, periodicamente, com o objetivo de ler a Bíblia, de orar uns pelos outros, ali tem uma igreja. A gente não tem que ter tantas preocupações em relação a isso, né? Eu acho que a gente pode ter igrejas pequenas, né? Lá em Houston, o pessoal da Igreja Batista lá de Houston, você conheceu o Rick, né? Bradshaw. Tem mais de 600 igrejas batistas, só batistas, lá na Grande Houston. Né? E igreja que, por exemplo, se reúne no ambiente de trabalho. O pessoal lá na hora do almoço, uma vez por semana, se reúne, os cristãos, e ali se formou uma igreja. E é considerado uma igreja que é filiada à Convenção Batista. Aqui no Brasil mesmo tem muitas igrejas que se reúnem em hotéis. Né? É a ideia de minimizar a estrutura. Não vou comprar templos, não vou construir mega churches, eu vou alugar um espaço, né, e nesse espaço a gente vai trabalhar mais com as vidas. E tem algumas igrejas que conseguiram fazer bons trabalhos em relação a isso. Né? Outras não. Né? Tem pessoas que não conseguiram avançar nisso. Né? Mas, quer dizer, existem formas diferentes de ser igreja também. Né? Então é importante que a gente entenda isso. O que vale é a questão do organismo e da instituição, ou da organização. Agora, um detalhe: a igreja é a instituição, o casamento também é. O Estado também é. Você tem CPF, tem registro de casamento, tem habilitação. Tudo isso faz parte da instituição. Né? O que não se pode é como, às vezes, o Estado faz. Né? Quer dizer, você paga muito imposto, você acaba sendo escravo da instituição, do Estado. Você pode se tornar escravo da instituição igreja, quando a igreja deveria, na verdade, cuidar dos membros. Os membros ter aquelas leis da mutualidade cristã sendo exercidas. Quais são as leis da mutualidade? Orai uns pelos outros, levai as cargas uns dos outros, né? Que mais? Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Né? São as leis da mutualidade que a igreja deve exercer. Agora, tem igrejas que o líder não está nem aí com mutualidade, nem aí com comunhão, quer apenas um número, só a conta do banco, o Pix, né, para que essa instituição aí, esse império se estabeleça, o império do mal, né? Em contrapartida, a gente vê também pessoas que frequentam essas igrejas que também quer só o ambiente, também não quer se envolver. Ele vai lá, dá o dízimo dele, fala assim, não, eu tô pagando... É o cliente. Eu tô pagando para ter esse negócio todo aqui e me sentir bem sem estar aqui. Infra, né? Ter toda essa infraestrutura, essa pregação bem coach, né? Você vai nessas igrejas, pregação extremamente coach para te deixar você animado, né? Não prega o evangelho, não fala sobre salvação, não fala sobre pecado, não fala sobre céu, vida eterna. Exatamente. Não é isso? E o cara também se sente bem nisso. Então nós temos a gente vê muito claramente essas duas situações acontecendo, né? Acho que era o Bezerra da Silva que dizia, né, que para cada esperto havia para cada malandro havia também um imbecil, né? Então tem mesmo, para cada igreja tem um sujeito também que quer ser enganado, que gosta de ser enganado, para cada enganador. Tem né? mesmo.
Então, a vida da gente, o que a gente precisa, né, é ensinar o povo. Na verdade, os pastores, às vezes, têm sonegado mesmo a informação, o estudo, né, porque as pessoas precisam aprender a pensar por si mesmas, ter um bom relacionamento com Deus, terem maturidade cristã, né, crescerem na graça, no conhecimento. E essas pregações coach que você falou aí, né, falta realmente de alimento sólido. Tem igrejas que a pregação ela só busca atender alguns aspectos: cura, libertação, dinheiro, né, e relacionamento. Sendo que a Bíblia, toda ela tem vários temas a serem trabalhados, e, por exemplo, temas que hoje o jovem cristão vai na faculdade e se perde. A Bíblia já tem, né, temas falando sobre a questão do racismo, a questão de gênero, a questão das relações sociais, a questão por exemplo, da luta de classes, né? A Bíblia tem textos que nos ajudam a entender esses aspectos, esses temas. É porque não se aprofunda, né? As pessoas não se aprofundam nas Escrituras Sagradas. Porque se aprofundassem, iam perceber, por exemplo, o conteúdo da mensagem dos profetas, que é um instigante, faz você pensar, não aceitar qualquer coisa. Né? Um profeta Jeremias, um profeta Isaías, são pessoas cultas, né? Inteligentes. Aliás, só a leitura do profeta Jeremias e Isaías, você percebe ali a riqueza de ilustrações que eles usam na sua profecia. Né? Então, a Bíblia, se você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a simples leitura já te remete a um mundo, né, de informação, e também te acrescenta sabedoria, até gramatical, para você usar uma tipologia, uma figura de linguagem e por aí afora. Né? Mas a gente às vezes mantém o pessoal, a igreja às vezes mantém o pessoal ali no ABC, né? E só no leitinho, como o apóstolo Paulo dizia: ó, vocês só estão no leite aí, estão como crianças. Ó, Né? eu trabalho com uma pessoa, né? Eu iniciei um trabalho com uma pessoa que é convertida há muitos anos, né? E essa pessoa, eu tô trazendo ela para a realidade do cristianismo e tô desconstruindo tudo que foi construído nela para construir o evangelho de Cristo. Sim. Por quê? Porque o trabalho que fizeram não foi um trabalho de emburrecimento, né? Exatamente. É um trabalho de emburrecimento. Foi um trabalho para manter a pessoa dentro da instituição, servindo a instituição, sem propósito nenhum. Então, assim, quando eu percebi isso, por quê? Você indaga, né? E vem trazendo a pessoa para próximo e entende qual é a realidade. Você trouxe a pessoa para perto e entendeu a realidade, agora você vai trabalhar essa realidade. O que é bom e o que é ruim. E você tem que desconstruir. Você tem que desconstruir Levi, um cristianismo. Levi, o Mendel. Isso é o terrível. O Mendel, que era um padre católico, descobriu a genética. Sim. O Newton, que era protestante, a lei da gravidade. Hoje, o Francis Collins, a equipe dele foi que mapeou o código genético. O cara é cristão e acredita na Bíblia, e o cara simplesmente mapeou, né, o código genético. O que é mapear o código genético? Ó, essa parte aqui a respeito da calvície do GI. Né? Isso aqui é a questão da miopia, né? Ele chegou com a equipe, né, e fez isso. E o cara acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo, acredita que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou. Né? O grande problema, né, é que grande parte da sociedade hoje vê os cristãos, principalmente evangélicos, como ignorantes, umas pessoas embrutecidas, burros. Né? E os pastores como grandes espertalhões. Infelizmente. Né, que estão ali à frente dessa massa ignara. Né? Mas a gente tem uma tradição que é uma tradição de estudo. O Cláudio Lembo, católico, que foi reitor do Mackenzie, no discurso que ele fez de posse, ele diz o seguinte: olha, nós aqui fomos ensinados,
fomos colonizados pelos católicos. Infelizmente, os católicos, eles baseavam o seu ensino com os jesuítas apenas a elite. Sim. E o povo não tinha acesso a isso, o povo se manteve nas procissões e uma série de questões. Mas nos Estados Unidos, pelo fato de ser uma nação protestante, todos precisavam ler a Bíblia. Então, junto às igrejas, se formaram várias escolas com o objetivo de alfabetizar o povo. E o resultado foi esse, que os Estados Unidos avançou culturalmente, intelectualmente, e se tornou uma grande nação. Aliás, o destino manifesto deles era esse. Nós temos um grande povo, temos uma grande terra, então temos um grande Deus, então seremos uma grande nação. É o destino manifesto americano, né? Então, o que a gente pode perceber, né, os evangélicos hoje, parece que eles permitiram, né, que a gente se juntasse ao pior tipo, né, de pessoas, de pessoas que só pensam em lucro, pessoas que só pensam no aqui e no agora, a reflexão acadêmica, teológica, né, inexiste para grande parte dos evangélicos. Né, e os pastores mantêm. Né, e também os pastores têm grandes problemas também educacionais. Né, a gente percebe isso. A formação dos nossos pastores, grande parte, é muito fraca mesmo, não reflete, né, a grandeza do pensamento teológico, do pensamento protestante e evangélico raiz. Né? Eu estava falando de evangélico raiz. O evangélico raiz é aquele evangélico que veio da Inglaterra, dos Estados Unidos, que os missionários que aqui vieram conheciam grego, conheciam hebraico, conheciam uma série de culturas, veio aqui já com uma educação privilegiada, né? E a gente foi perdendo isso foi sendo diluído em grande parte por causa da internet mesmo, que deu a fórmula, né, de fazer uma igreja, né, para ganhar dinheiro. Sim. Pastor, nós estamos chegando ao fim. Sim. Então, assim, qual é o conselho do Senhor para quem está nos ouvindo, né, para a gente encerrar? Existem igrejas saudáveis. Existem igrejas muito boas. Amém. Existem pastores dedicados. Existem pastores bem formados. Existem igrejas que buscam esses 5 propósitos em relação a Deus, em relação aos irmãos, em relação ao mundo, né? A adoração a Deus, a comunhão com os irmãos, edificação com os irmãos, serviço ao mundo, evangelismo. Então é importante que cada um que está frequentando uma igreja evangélica analise, vá nas escrituras sagradas, perceba as deficiências da igreja, porque todas têm, até as melhores também têm, somos imperfeitos. Sim. Né? Mas avalie se a tua igreja busca cada vez mais se aperfeiçoar nas escrituras sagradas. Né? Converse com os pastores, procure um conhecimento teológico de qualidade. Aliás, se não, mas pastor, eu não tenho tempo, para mim teologia é tão complicado. Leia a Bíblia. Volte Pelo amor de Deus, escrituras. leia a Bíblia. Porque é o que mais o crente evangélico não faz é ler a Bíblia. E fica cantando música, fica amarrando não sei o quê, fica fazendo não sei o quê. E a Bíblia mesmo? Nada. Né? Ele fica vendo só os videozinhos na internet, né? De 15 segundos do que dos pastores lá, esse pastor falando não sei o quê, mas lê mesmo. Não, e fica ali compartilhando, né? É questão de inteligência digital também, não tem nenhuma. Aí chega e vai, compartilha o outro. Gostei disso aqui. Quem? Mas que fala bonito, olha, falando de Jesus. Mas quem é esse aí? Não sei. Às vezes é de outra religião, não tem nada a ver com o evangelho, né? E o cara apenas da capa do livro só leu a capa, do remédio só cheirou a tampa, né? E fica aí passando a informação toda distorcida. Leia a Bíblia, pega de Gênesis, Apocalipse, faça uma leitura anual, né? Pega aqueles programas, procure alguém que possa te ajudar nos contextos. A gente está fazendo isso lá na nossa igreja, tem tido um bom resultado. A gente forma um grupo no WhatsApp de pessoas que estão fazendo leitura anual. Então, a gente grava uns 10 minutinhos dos textos bíblicos que a gente está lendo para dar o contexto. Explicar algumas palavras que o pessoal não entende, mais difíceis, e o pessoal vai acompanhando.
Quer dizer, a gente já está terminando, faltam menos que 2 meses, e o pessoal está lá. Nesse grupo aqui, a gente tem 100 pessoas que estão acompanhando. Bacana. Então, o fato de você ler as Escrituras Sagradas, né, com um guia, né, tem vários livros que também tem um guia para mostrar um pouco a respeito da leitura, já faz uma grande diferença na sua vida. Sim. Né? Então, e agora um dado interessante, importante. Qual é a base do cristianismo? A base do cristianismo é Jesus. Então, o que eu preciso saber inicialmente acerca do que é ser cristão? Conhecer o ensino de Jesus. Onde está o suprassumo do ensino de Jesus? Sermão da Montanha. Então lá está escrito: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então já por aí já quebra a perna de muita gente que está se xingando na internet. Sim. Né? A Bíblia nos fala que nós somos sal da terra e luz do mundo, está lá no Sermão da Montanha. Sal da terra para evitar que as instituições se apodreçam e dá gosto para a vida. E luz do mundo para pregar o Evangelho. No Sermão da Montanha está dizendo: olha, quando você for orar, não fica aí fazendo oração para aparecer diante das pessoas, repetindo também fórmulas. Vai lá no oculto, no quarto, e ora em segredo, e o teu Pai Celestial que ouve em segredo vai te responder. E também deu oração do Pai Nosso, está lá no Sermão do Monte, a oração do Pai Nosso. Primeiro, é Pai Nosso, não é Pai meu, é Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Quer dizer, ele está lá e também diz, por exemplo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É lutar pelo pão diariamente. E o pão é nosso, não é só meu, eu divido. Então, se você conhecer com profundidade o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, já vai fazer uma grande diferença, porque ali está o suprassumo do ensino de Cristo. Até nas práticas religiosas, se você jejuar, lava o rosto, ninguém perceba que você está jejuando, não fica que nem os fariseus aí desfigurando o rosto para mostrar que é mais piedoso que o outro. Se você vai dar uma esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita deu. Né? Então está tudo ali. Até inclusive dizendo a respeito que muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E Jesus vai dizer o quê? Malditos, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Até isso que a gente está falando está lá no Sermão da Montanha. Então o que a gente precisa é voltar realmente às Escrituras, e tem muita gente que conhece o Salmo 23 de cor. Bom seria se a gente conhecesse as bem-aventuranças de cor. Pode conhecer, não tem problema, o Salmo 23 é uma benção. Não faz mal não, é muito bom. Mas e as bem-aventuranças que Jesus Cristo nos ensinou? Então, o meu conselho é procurar boas referências, ler as Escrituras Sagradas, crescer na graça, crescer no conhecimento, e aí a gente vai levando essa igreja pós-moderna aí, né, e sabendo lidar com ela. Amém. 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 Então, esteve conosco aqui, ou aliás, está conosco aqui ainda, né? Pastor Maurício. Pastor Maurício, muito obrigado pela tua presença. Deus abençoe, Agradeço Levi. mesmo. Geias, Deus abençoe, Geias. Geias, grande companheiro. Amém. Conheço o Geias quando ele já tinha ainda o rabinho, O tamanho. cabelo aqui no cabelo, né? Vai perdendo na frente, mas atrás vai mantendo. Amém. Olha, eu agradeço a tua presença, agradeço o Geias, a presença aqui, né? Agradeço a Alê, Davi, pessoal aí da produção, e nós vamos ficando por aqui. Amém? Deus abençoe você, a sua vida. Só um detalhe, nós estamos encerrando, né, a série, né? Sim, sim, sim. Com esse assunto, né? Mas nós voltaremos com novas séries, né? Com outros temas relevantes, Sim. né? Em relação à igreja, em relação à palavra de Deus. Esse é o nosso propósito aqui do podcast. Amém. Deus abençoe a todos. Tchau. Amém.